Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Adriana Reide e no programa de hoje vamos falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus sobre as crianças e adolescentes com autismo. Pouco se fala dos efeitos da Covid-19 às pessoas portadoras da síndrome. De fato, o autismo não é um fator de risco para o vírus, mas as transformações no cotidiano têm provocado alterações emocionais e comportamentais, principalmente nas crianças e adolescentes que ainda estão em fase de crescimento. E para a gente entrar mais a fundo nesse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio hoje, muito gentilmente, o Felipe Vilela, que é fundador do Com.Paixão Kids. Tudo bem, Felipe? Obrigada pela presença, bem-vindo à Jovem Pan. Tudo bem, Adriana, como é que vai? Obrigado pelo convite, estou à disposição. Vamos nessa, tudo jóia por aqui também, valeu. E a gente recebe também a doutora Daniele Adimoni, psiquiatra da infância e adolescência na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Tudo bem, doutora? Obrigada também pela participação. Obrigada a vocês, Adriana, pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Imagina, a gente que agradece. Deixa eu começar perguntando para o Felipe, ele tem esse Com.Paixão Kids, né, que está em diversas redes sociais. Explica um pouquinho para a gente como funciona, é uma ONG, como surgiu a ideia de criá-la e qual é a intenção? Então, na verdade é o seguinte, eu tenho uma filha que hoje tem 15 anos, chama-se Eleonora, e ela tem autismo, e com isso eu comecei a aprender tanto sobre o assunto, tantas clínicas que eu fui, tantas terapias que eu acompanhei ela, tantos médicos que a gente teve e tantas pessoas envolvidas que eu, quando ela tinha uns 6, 7 anos, que eu já vi que eu tinha uma bagagem boa, comecei a pensar na ideia. E aí falei, eu preciso ajudar de alguma forma. Meu primeiro projeto era bem maior do que eu estou fazendo hoje. Era incluir, eu queria pegar uma casa grande, colocar 100 crianças de cara, crianças com autismo, carentes, né? Para ter os estímulos necessários, né? Terapias, e eu queria ter médicos, queria ter tudo para essas crianças, mas eu resolvi fazer uma coisa mais pé no chão. Então eu me uni ao Centro Lume, que é uma escola especializada em crianças autistas, fica ali pertinho do estádio do Morumbi, e comecei a incluir, através da ajuda de patrocinadores, crianças carentes com autismo nessa escola. Hoje a gente tem algumas crianças que não teriam a menor condição de ter os estímulos que têm e que estão sendo assistidas lá no Centro Lume, que é meu único parceiro. Eu só tenho esse projeto aqui em São Paulo. Então, foi mais ou menos assim que está indo, mas a ideia, em breve, a pandemia atrasou um pouco tudo que iria acontecer, mas a ideia é, em breve, isso tomar um corpo bem maior. A gente já está em contato com algumas empresas brasileiras, né, grandes, para que a gente consiga escalar isso de uma forma que, em breve, a gente tenha aí 30, 50 vezes mais número de crianças sendo estimuladas pelo Centro Lume, com as terapias apropriadas e com todo o suporte. Tomara. A ideia é mais ou menos... Que projeto legal, Felipe. Tomara mesmo que continue crescendo e tendo cada vez mais apoio. Você, então, está acostumado, né? Convive com uma garota, sua filha, com autismo dentro de casa e também com outros autistas e familiares que eventualmente te procuram, que vocês estão sempre trocando ideias. Trazendo o nosso assunto agora para esse momento da pandemia, quais as principais dificuldades que uma pessoa autista tem que se agravam agora nesse período todo tão diferenciado da pandemia? Sim, é o seguinte, a gente já tem uma dificuldade imensa. Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa. Minha empresa também é ligada ao ramo da saúde, mas eu estou trabalhando de casa e é uma dificuldade, né? Minha mulher também está trabalhando de casa, então eu tenho que ter 2 escritórios em casa para atender a mim e a ela. Imagina uma criança carente com autismo que fica a Deus dará quando a escola está fechada, né? Porque ela não tem a condição de ter, por exemplo, as terapias, mesmo que seja uma natação, ecoterapia, qualquer uma das terapias são essenciais para a evolução, e o quanto antes, melhor. Então, eu falo por mim mesmo e pela minha filha. No começo da pandemia, eu morava num apartamento menor. Então, coincidentemente, eu mudei logo no começo da pandemia. Então, foi uma grande coincidência e sorte minha,
porque aqui onde eu moro hoje, ela tem condição de descer, andar, academia, piscina, etc. Então, quem não tem esse tipo de condição está com um problema sério quando as escolas não estão funcionando, né? Ou as terapias que dão esse suporte. Então, assim, a princípio, no começo da pandemia, eu tive vários problemas. O comportamento da Eleonora mudou bastante. A gente teve que passar via consulta online com o doutor que atende ela, que é o Casella, para ver o que a gente faria. A gente teve que realmente aumentar um pouco dos remédios que ela tomava para acalmá-la e ela ter uma qualidade de vida um pouco melhor, quando a gente ainda estava no outro apartamento. Mas, assim, a grosso modo, dificultou bastante. Agora a escola funciona de terças a quintas-feiras e ela fica das 8 às 5 da tarde. Então, isso ajudou muito. A qualidade de vida dela mudou 100% nos últimos meses aí que a escola voltou. No último mês, né? E assim como você, Felipe, está contando aqui para a gente o seu caso, muitas outras famílias devem ter passado, né, por dificuldades semelhantes, com problemas de diferentes proporções, dependendo do lugar, quantidade de espaço, né, disponibilidade de acesso a médicos, dinheiro para poder prover conforto e alimentação, atenção especial, né, que o autista precisa. E imagino que tenha também diferentes graus do autismo. Aí eu gostaria também que a doutora Daniela entrasse já na conversa com a gente e explicasse um pouquinho, resumidamente, doutora, como se dá o autismo? Ele, por acaso, acontece mais em homens ou mulheres? Isso não faz diferença? O autista, ele requer atenção 24 horas? A gente tem vários graus, né? Na verdade, a gente fala transtorno do espectro. Quando a gente fala espectro, é exatamente isso. A gente tem vários tipos de crianças e adultos autistas. O que mais faz diferença é a questão da inteligência. Então, a gente tem alguns autistas com uma deficiência, um retardo mental, e alguns com inteligência normal. Isso faz bastante diferença. E a questão da linguagem, da comunicação. Então, isso basicamente é o que difere os graus do espectro, vamos dizer assim, do autismo. O que a gente sabe é que o autismo é muito, muito mais comum em meninos e, em geral, quando acontece em meninas, a gente precisa pesquisar algum outro tipo de patologia, alguma doença neurológica, não que necessariamente exista, mas é uma coisa que a gente precisa procurar, já que ele é muito, muito mais frequente nos meninos. Sim, e por exemplo, a mulher, quando está grávida, ela já consegue, durante a gestação, identificar se por acaso ela vai ter um filho com essa deficiência mental, com esses problemas que o autismo traz, ou quase sempre é uma surpresa para pais? Na verdade, a gente não tem nenhum exame genético, nada que a gente consiga detectar durante a gestação. E dificilmente a gente detecta logo no início da vida, né? Normalmente a gente faz o diagnóstico ali de entre 1 ano e 2 anos, quando a gente chama de diagnóstico precoce. Porque, na verdade, a gente precisa esperar as etapas do desenvolvimento. Então, a gente começa a ter algumas dificuldades de desenvolvimento, a questão de não conseguir interagir, de interesses específicos, a questão da fala, de um atraso da fala importante, ou uma criança que tinha a fala e deixa de falar, e principalmente a questão da interação social, né? Isso que todo mundo fala de não manter contato visual, de ter um interesse restrito e repetitivo por algumas coisas, uma dificuldade na interação social, na comunicação. Então, na verdade, hoje, o diagnóstico do autismo ainda é clínico. A gente conversa com os pais, a gente observa a criança e daí a gente vai pensar, né? Principalmente quando é uma idade pequena, a gente vai observar e vai ver como é que essa criança evolui, mas a gente não tem nenhum exame genético, de imagem laboratorial, nada que a gente consiga detectar antes dessa criança nascer e muito menos no início da vida. Realmente a gente precisa esperar essa criança ir crescendo, se desenvolvendo, para daí começar a pensar se ela tem algum sinal que chame a nossa atenção. E analisando caso a caso mesmo, né, de forma bem individual. O Felipe, como que foi o momento que você e a sua esposa descobriram que iam ter que lidar com essa situação com a filha, aprender mais sobre o assunto? E a gente falava agora também com a doutora sobre a convivência da criança autista com outras crianças que não são especiais. A sua filha, ela estuda, o autista deve estudar em escola especial ou em escola comum convivendo com outras crianças? Sim, primeiro eu vou falar até como é que foi a descoberta, né? Foi minha sogra que descobriu.
A Eleonora é a primeira neta de hoje, 9 netos que minha sogra tem, mas foi a primeira, com 15 anos de idade hoje. Ela, acompanhando um banho, né? Eu trabalho, minha mulher também, e deu lá, sei lá, uns 4, 5 meses de licença, ela veio acompanhar um banho e reparou que a Eleonora tinha alguns espasmozinhos. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a Eleonora, ela tem uma doença que se chama esclerose tuberosa, que tem todas as características do autismo, tá? Então, normalmente eu falo autismo e já foi dúvida em alguns médicos se era autismo ou se não era autismo, o Dr. Salomão Schwartzman, o Dr. Casella, bom, vários doutores que a gente já consultou. Mas, dado ao fato que a doença em si, que ela tem hoje, que é a esclerose tuberosa ser muito rara, mas muito rara, eu fiz todo o meu projeto com o foco no autismo, que hoje, infelizmente, é um pouco mais comum. Tem mais crianças com autismo, o leque está maior, então algumas crianças que antigamente podiam passar como déficit de atenção, de repente já se enquadram no autismo leve hoje em dia. Então eu resolvi, para ajudar mais crianças, eu resolvi focar no autismo. E o tratamento da Eleonora é exatamente igual ao autismo. Ela toma os remédios que alguns autistas médio ou severo tomam. Ela faz todas as terapias em clínicas de autismo e ela estuda no Centro Lume, que é o meu principal parceiro hoje, onde eu incluo as crianças. Então, assim, a descoberta veio com 4 meses, mas o diagnóstico mesmo, autismo ou não autismo, com 1 ano e 2 meses, a gente já tinha ali uma frente, mas ela já tinha iniciado todas as terapias. Teve alguma outra pergunta que você me fez que agora interessante não estou me lembrando. Compartilhar o caso. Tinha perguntado também, você acabou respondendo sobre se ela estuda em colégio especial ou convive na sala de aula também com crianças que não têm o autismo. Essa pergunta é muito boa pelo seguinte, eu sempre fui muito contra a escola especial. Uhum. Tá? Eu demorei para entender o quanto e o quão importante é a criança estar convivendo com crianças que, entre aspas, aí falam a mesma língua, têm as mesmas dificuldades, né? Às vezes, assim, eu não sou contra a inclusão nas escolas ditas normais, né? Uhum. Minha filha estudou muito tempo, estudou 10 anos numa escola, na escola Morumbi. Então, lá ela tinha, assim, as facilidades, mas eu tinha que contratar uma T, uma assistente terapêutica para acompanhá-la e direcioná-la às atividades. Em algumas ocasiões, ela saía da sala para fazer atividades fora com outras crianças especiais, no caso, com Down, etc. E eu era muito a favor disso, eu seguia muito essa linha. E tinham familiares que falavam, não, mas você precisa conhecer as escolas especiais, e eu sempre contra. Até um dia que eu fui em várias escolas, fui em 28 escolas, dentre elas de inclusão, né, ditas normais, e escolas especializadas. A última que eu encontrei, que eu me identifiquei muito, foi o Centro Lume, e daí para frente a Eleonora se desenvolveu tão mais do que ela se desenvolvia lá nas escolas normais, que ela tinha estudado no Perdomus, depois na Escola Morumbi, que eu achei por bem começar o projeto lá mesmo, entendeu? Que bom. Porque me mais, Foi experimentando, né, até descobrir o que era melhor para ela mesmo, né? Eu já vou continuar essa mesma linha da nossa conversa com a doutora Daniele. Eu queria só trazer para a nossa conversa antes uma dúvida de um ouvinte, de um internauta, uma pessoa que nos acompanha aqui no Jovem Pan Saúde. Ela é a Ania Ribeiro Magalhães, de São Paulo. Daí a gente ouve a pergunta, a dúvida dela e volta para responder e esclarecer com os nossos convidados. Oi, meu nome é Anne, eu tenho 20 anos, eu sou autista e com o início da pandemia, muitas pessoas autistas, embora exista uma lei que isente pessoas autistas do uso das máscaras, o vírus não escolhe quem ele vai infectar, né? E muitos de nós estamos sofrendo muito com essa questão porque não conseguimos usar a máscara. Porque a máscara, ela nos sufoca muito, e também tem o transtorno do processamento sensorial, que o nosso cérebro hiperestimulado tem uma necessidade muito grande, a maioria dos autistas, em colocar a mão nos olhos, na boca, no nariz, objetos na boca, e por isso nós estamos sendo parte de um grupo de risco, porque nós estamos muito mais expostos ao coronavírus do que outras pessoas, mesmo com o uso constante do álcool gel e lavar as mãos. Eu gostaria de saber o que a doutora tem a dizer quanto a isso e se ela tem alguma sugestão para a gente conseguir diminuir esse uso, já que vai demorar ainda bastante para nós e outras pessoas com deficiência sermos vacinados.
Olha que pergunta importante, obrigada, Ânia. Sim, E como a bonitinha. Ânia fala bem, hein? Super Sim. bem feita a pergunta dela. Até aproveito para passar para você, doutora, também colocando em questão a discussão que a gente acompanhou há pouco sobre a prioridade na fila da vacinação para deficientes mentais, físicos, no caso o autista também. Deveria ter prioridade? Então, o problema que a gente tem na vacinação hoje é que a gente ainda não tem vacina para todo mundo. Infelizmente, o Brasil acabou demorando um pouco. Nós ainda estamos vacinando os profissionais de saúde, a grande maioria ainda não foi vacinada, e estamos começando a vacinar os idosos. Então, a gente tem, sim, várias prioridades. E eu, no meu ponto de vista, acredito que os autistas deveriam, sim, ser. A gente sabe que as crianças com síndrome de Down foram incluídas por conta das imunodeficiências, enfim. Porque a gente tem várias características, né? Eu acho que isso que a Anne falou é importante. A primeira delas é a questão sensorial. Muitos autistas têm realmente uma questão de lidar com os objetos de uma maneira diferente do que as pessoas neurotípicas que não têm o transtorno do espectro autista. Então, é muito comum realmente precisar cheirar, levar na boca, às vezes experimentar. E isso, óbvio, acaba aumentando a contaminação. A gente fala para todo mundo, não encosta, não lambe, não cheira, lava a mão, mas para o autista ele tem realmente essa questão sensorial de sentir o objeto como um todo e acaba ficando mais exposto. Além disso, tem também a questão da máscara. Eu acho que é importantíssimo a gente falar isso. A gente vê alguns pacientes reclamando muito, que as pessoas reclamam na rua, às vezes xingam. O autista tem uma dificuldade maior de usar máscara do que nós, neurotípicos, né? E, infelizmente, a gente vê muitos neurotípicos não usando máscara, né? Sem justificativa, mas o autista realmente tem uma justificativa, porque para eles acaba sendo um incômodo muito maior. Aqui no consultório eu tenho visto a grande maioria conseguir usar máscara. Eu acho que é muito mais uma questão de um treino, de orientação. Claro, nem todos acabam conseguindo, mas muitos têm conseguido. Assim, muitos acabaram surpreendendo a gente. E justamente isso, né? De tentar usar um pouquinho em casa, tira, depois sai um pouquinho com a máscara, tira, de ir realmente fazendo isso aos pouquinhos para aquela criança, aquele adulto consiga se acostumar com essa situação, que é uma situação que a gente não tem como mudar, né? A gente não tem previsão aí para terminar a pandemia, a circulação do vírus. Então, é importante que quem consiga usar máscara, apesar de não ser obrigatório por lei, desde julho isso foi autorizado, mas, claro, isso acaba sendo uma segurança para aquela criança, para aquele adolescente. E daí a gente tem um outro problema, que é o retorno à escola, né? As escolas estão retornando, mas alguns autistas não conseguem usar máscara. E aí, como é que vai ficar na escola, né? Então, cada escola tem tratado isso de uma maneira individual para ver como é que vai fazer, porque aquela criança acaba se expondo, acaba expondo os outros, como que vai funcionar. Outra questão que a gente viu também durante a quarentena, que é muito importante, é a questão da rotina. O autista precisa de uma rotina bem estabelecida, né? Um horário de acordar, o que ele vai fazer de manhã, para onde ele vai, o tipo de comida, o tipo de roupa, enfim. Tudo isso se perdeu na hora que fecharam as escolas, na hora que tudo fechou e ficou todo mundo trancado em casa. Se para quem não é autista, para os neurotípicos já foi muito complicado, para os autistas foi muito mais complicado essa mudança de rotina. A gente viu algumas crianças muito mais agitadas, muito mais ansiosas. Então, outra dica é realmente tentar manter, dentro do possível, claro, a rotina anterior. Então, manter o horário de aula, manter o horário de acordar. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que a gente conversou de colocar o uniforme como se estivesse indo para a escola, né? Mas assistir a aula dentro de casa. Manter a aula, então, por exemplo, sei lá, a gente chama de matemática, português e educação física na escola. Então, manter isso em casa, enfim. O máximo que se conseguiu manter da rotina anterior deixou aquela criança, aquele adulto, né, muito mais tranquilo, muito mais seguro dentro dessa nova rotina, que normalmente é uma coisa que desorganiza muito as crianças com espectro autista. E o que a gente mais viu também de importante, acho que é isso que a gente estava conversando um pouquinho, a escola, claro, tem uma função importantíssima de educar, mas para a criança autista tem a questão social. Isso a gente insiste muito, mesmo que a criança não consiga aprender da maneira que a gente gostaria, mesmo que ela não tenha aquele rendimento excelente, o fato dela estar no meio de outras crianças, de conviver com outras pessoas, é fundamental. E isso se perdeu, né? A gente tirou as crianças da escola, as escolas ficaram fechadas até agora, então o prejuízo para as crianças com autismo acabou sendo muito maior do que para as crianças neurotípicas. Então a gente estimulou muito essa questão
de encontros por Zoom, WhatsApp, enfim, de tentar minimamente manter essa convivência com outras crianças, mesmo que não presencial, para que isso não se perdesse, porque isso é uma questão fundamental para as crianças autistas, de estar no meio de outras pessoas, isso é fundamental. Então, a gente vê aí que realmente para as crianças autistas, para as crianças do espectro autista, essa quarentena, essa questão da pandemia foi muito mais complicada do que para as outras, para os neurotípicos que a gente fala, que são as pessoas que não têm autismo. Com certeza, até porque imagino que seja mais difícil explicar para uma criança com autismo, se não impossível, dependendo do grau do autismo, o que está acontecendo, né? Sim. Porque de alguma forma eu imagino que eles devam perceber algo estranho, como você falou mesmo, Sim. a ausência da rotina. Mas o Felipe falava pra gente sobre ter que ter aumentado a medicação da filha dele. Como chama sua filha, Felipe? Eleonora. Eleonora. Pronto, a Eleonora precisou mexer um pouquinho nos medicamentos. Quais medicamentos são esses que os autistas em geral precisam tomar? Por que, doutora, que eles precisam? Todos precisam? E qual é essa reação que gera no autista? Como ele reage a essa sensação estranha no ambiente? Ele fica irritado, fica quieto? Como ele pode reagir? Então, a gente não tem uma medicação específica para o autismo. O que a gente acaba muitas vezes é medicando sintomas secundários. Então, por exemplo, a gente vê muita questão de sono, por exemplo. Crianças autistas que mesmo a gente fazendo toda a questão da rotina da higiene do sono, não conseguem dormir. Então, daí a gente vai medicar esse sintoma secundário que é a insônia. A gente vê, por exemplo, algumas crianças que são muito agitadas, muito inquietas, sem o diagnóstico de TDAH. Então, a gente vai tentar medicar essa agitação, essa inquietação, para que essa criança consiga minimamente ficar dentro de uma sala de aula, participar de uma terapia. Então, na verdade, a gente não tem uma medicação específica para o autismo. O que a gente tem são tratamentos de sintomas secundários para tentar com que aquela criança consiga se encaixar, ter um funcionamento melhor dentro do que a gente gostaria, né? De ir para a escola, de fazer as suas terapias, etc. E o que a gente viu muitas vezes foi isso. Algumas crianças dentro de casa muito mais agitadas, muito mais ansiosas. É isso que você falou, né, Adriane? Algumas vezes sem entender o que estava acontecendo, porque foi da noite para o dia, né? De repente foi todo mundo para casa, a escola fechou, puf, né? Dava todo mundo em casa. Até para a gente foi confuso, imagina para uma criança com espectro autista. Então, realmente, a gente viu um aumento da agitação, da insegurança, da inquietação, da insônia. A gente teve muita alteração de rotina, cada vez mais as pessoas dormiam mais tarde, acordavam mais tarde. Ninguém sabia se era segunda, se era domingo. Então, isso para as crianças com TEA, com transtorno do espectro autista, acabou ficando muito mais intenso. Por isso, todas essas coisas que a gente conversou na pergunta anterior, de como é importante realmente manter uma rotina para eles, uma orientação. Então, realmente é importante explicar essa questão do vírus, a questão da rotina, né, para tentar diminuir um pouco essa ansiedade, essa inquietação. Cada autista reage de um jeito quando incomodado, quando ansioso, mas muitas vezes o que a gente vê é um aumento daqueles movimentos repetitivos, um aumento do flaring, que a gente fala, né, de ficar repetindo, ou muitas vezes realmente uma agitação, uma inquietação importante e que às vezes a gente acaba precisando medicar, e realmente foi o que aconteceu durante a quarentena. As crianças mais agitadas, mais inquietas dentro de casa, e a gente não podiam sair, as terapias, estava sem escola, estava sem acompanhamento dos terapeutas, sem poder sair de casa. Então, muitas vezes, realmente, a gente precisou aumentar a medicação para inquietação, para agitação. É um quadro muito delicado, né? Felipe, você consegue explicar para a Eleonora de alguma forma um pouquinho do que está acontecendo? Ela precisa de atenção 24 horas. Que dicas você daria agora? A gente está caminhando para o nosso encerramento da entrevista. Para pais também, responsáveis que estão convivendo com o autista mais dentro de casa, tarefas que você tem feito para distrair a sua filha. O autista ele consegue se apegar a uma televisão, a um computador, ou mais a atividades manuais, conversas? Conta um pouquinho disso para a gente. Sim, no meu caso, a Eleonora, como ela é estimulada desde pequenininha, ela interage bem, mas ela tem o vocabulário próprio dela, né? Não é assim, minha mulher, eu tenho que ter uma pessoa full-time aqui, que a gente faz questão que essa pessoa saia de cena umas 6h30, 7 da tarde, para que a gente possa ficar bastante com ela. A Eleonora, por si só, e a grande maioria dos autistas são muito metódicos, né? Então, por exemplo, o que a doutora estava falando, tudo que a doutora falou, eu endosso completamente como pai, né? Exatamente isso, a questão do sono, ela é tratada com remédio para ter um sono bom,
que vai ajudar na evolução dela, ela dormir bem, né? E no mais, assim, eu costumo dizer, uma dica, né? Não só para os pais, mas para os familiares. Em alguns casos, lógico, dependendo do grau do autismo, etc., o menos é mais. Então, tem muita gente que quer ajudar com muita boa vontade, mas que às vezes acaba atrapalhando muito, tá? Então, aquela tia ou aquele amigo do casal, do pai e da mãe, que vem eventualmente, que não tem o costume de lidar com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto que tenha algum grau de autismo, às vezes vem querer agradar como se fosse até um bebê, né? E isso às vezes atrapalha bastante, sabe? Querer botar a mão, no caso da minha filha, por exemplo, ela não gosta que coloque muito a mão nela, ela gosta de abraços fortes, mas do pai, da mãe, de algumas pessoas, sabe? Então é bem característico, assim, é bem único o lidar com ela. Então, eu costumo sempre dar essa dica, o menos é mais. E no caso da pandemia, você, por exemplo, a Eleonora adora andar de carro, sempre gostou. Então, todo dia, a minha família inteira, eu, a Manuela, que é a mais nova, que tem 13 anos, que lida muito bem com isso tudo, com a Eleonora, com a situação, com tudo. Minha mulher e ela, a gente dá uma volta de carro. E durante a pandemia isso foi uma bênção, porque, imagina, ela adora. A cidade estava vazia. E era uma ferramenta que a gente tinha até para ela se sentir mais junto, né? Porque nós trabalhamos, tanto eu como minha mulher. Então, a gente não consegue dar atenção para ela o dia inteiro. Por isso que eu tenho uma pessoa que é treinada para isso, que fica com ela o dia inteiro. Eu tenho o Tiago, que é um fisioterapeuta próprio para autistas, que estimula ela algumas vezes por semana, com terapias mais trabalhando a mobilidade dela, né, corridas com cones, uma série de atividades que ele faz aqui na quadra, e tentar fazer com que essa criança tenha uma rotina não só assim, psicológica, uma rotina de treinamento da cabeça, mas sim trabalhar muito físico, né? Porque você vê, a minha filha mais nova, a Manuela, não fazia natação, voltou a fazer a natação agora que abriram as academias e tal, e ela está dormindo melhor. Então, tudo isso que a gente faz para a gente tem que ser aplicado também para eles, com todos os cuidados, né? Com todas as ressalvas aí que existem. Mas, assim, a grosso modo, é realmente não deixar. Ela tem interesse por iPad, ela joga os joguinhos dela. Por televisão, ela não tem tanto interesse, mas ela escuta, ela gosta. E adora música. Por exemplo, você liga uma música na sala, ela vai lá dançar. É um barato, super legal. É muito divertido. Mas é mais ou menos isso. É tudo que a doutora falou e mais um pouco. Quer dizer, tem que estimular, tem que ter rotina. A falta da rotina realmente faz um mal muito grande para essas crianças. Tem que tentar agitar e fazer com que... E essa criança, se não provocada, ela fica parada. Ela não vai fazer nada. Ou ela fica muito nervosa e começa a trazer problemas sérios para a saúde dela mesma. Excelentes dicas e também problemas para quem está ao redor por consequência, né? E eu andei fazendo outras entrevistas aqui no Jovem Pan Saúde nesse período de pandemia. As dicas para pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência também eram, curiosamente, de se estimular, manter rotina, procurar atividades, ou seja, todos nós estamos nos adaptando. Hoje a gente tratou em especial do autismo e chegamos à conclusão aqui no final que, se informando e colocando em prática algumas dessas sugestões, é possível viver com qualidade de vida, com saúde e em harmonia os familiares, os cuidadores e também as crianças, adolescentes, os jovens com autismo. Deixa eu agradecer essa conversa muito especial e produtiva. Primeiro, eu agradeço, então, aqui a doutora Daniele Adimoni, que é psiquiatra da infância e adolescência na Escola Paulista de Medicina Unifesp e também especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte outras vezes, viu? Obrigada a vocês pelo convite, foi ótima essa conversa sobre um tema tão importante que são as crianças, os adultos também, se fala crianças, mas as crianças autistas e as particularidades delas nesse momento tão difícil para todo mundo. Né? Foi ótimo, a gente que agradece mesmo. E deixa eu também mandar um abraço, toda a nossa gratidão
pelo Felipe Vilela, fundador, e já fica aqui o convite também, você que está nos acompanhando, entre nas redes sociais, tem o Instagram, por exemplo, para dar uma olhada rápida e fácil, é o com.paixãokids, ou o @com.paixãokids, esse paixão sem o tio, né, a gente já sabe que tem que ser assim na internet, dá uma olhada lá, quem puder colaborar, com o projeto que é super bacana. Felipe, valeu, viu, por compartilhar a sua história, ajudar aqui a todos nós, a quem nos acompanha. Um beijão para Eleonora e boa sorte com tudo, viu? Obrigado vocês pela oportunidade de falar um pouco do que eu faço. É uma segunda atividade, tá aqui, ó. O com.paixãokids, a carinha do projeto é uma foto da Eleonora. Então, entra, conhecer, sempre tentando dar dicas e, lógico, eu não sou médico, então eu dou dicas do que eu vivo, do que eu passo, e não dá para generalizar, né? A gente está tentando ajudar e vamos em frente. Obrigado. Fazendo isso super bem, a gente que agradece. Eu entrei para dar uma olhada também no Instagram, ele é bem interessante, tem também várias celebridades, artistas que já apoiam a causa. Valeu mais uma vez então, e eu também quero agradecer, é claro, a sua companhia de sempre aqui no Jovem Pan Saúde. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso programa de hoje, e já sabe, se quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e também para iOS. Um grande abraço e até a próxima. Saúde.